Então, a gente coloca depois o nome do Felipe aqui em oração, tá bom? Para aprender mais do Senhor, que se reúnem, meu Deus, para serem ministrados, fortalecidos, curados, sarados. Essa é a nossa motivação, meu Deus, te ouvir, aprender com o Teu Espírito Santo de Deus, essa decisão de aplicarmos a Tua Palavra, que a Tua Palavra também ela diz sobre isso, meu Deus. A bem-aventurança de ouvir e praticar, em nome de Jesus, que no nosso meio não venhamos somente a estar ouvindo, mas que sejamos impulsionados, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo de Deus e que estejamos decididos a estar praticando cada ensino que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, abençoa cada integrante deste grupo, meu Deus. Eu te peço por nós que estamos participando, mas não paro aqui, meu Deus. Eu peço pelos demais irmãos deste grupo, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus, desperta. Em nome de Jesus, aquece. Senhor, Pai amado, conhece cada um. E o meu pedido é que a bênção ela não fique somente aqui sobre nós, mas que venha alcançar cada homem, grupo, cada familiar. Em nome de Jesus, que o mensageiro desta noite, meu Deus, esteja com a mente e o coração no Senhor, porque ele orou, ele pediu palavra, e eu tenho certeza que ele será a boca de Deus para nós nesta noite. É o que eu já te agradeço, meu Deus, por tudo, pela ministração da tua palavra, pela cura, pela saúde, pela salvação e aquilo que o Senhor, Pai amado, irá fazer mediante esta ministração de agora. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Boa noite, Lore. Paz, Lore. Boa noite para todos. Boa noite. Ricardo, a palavra está com o irmão. Deus abençoe. Amém. Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos, a paz. Paulo, mais uma vez, obrigado. É um privilégio, né? A gente poder compartilhar da palavra. E é um privilégio também a gente. Essa palavra vem primeiro com a gente, né? Primeiro falado para nós e a gente passa para o grupo. E tem um livro na Bíblia que eu gosto muito, que é Tiago. Antes mesmo do você me fazer o convite, eu estava meditando e bem no começo, aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 2, eu vou ler do 2 ao 5. Ele diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. É uma passagem bem conhecida, é um versículo que nós já temos aqui em outras situações. E o que me chamou a atenção, irmãos, é o versículo 5. Um pouquinho antes, no 4, ele fala para que nós sejam maduros e corretos, né? Eu fiquei com isso na cabeça e logo ele fala que a gente pedir sabedoria. Aí eu, meditando na palavra, o Espírito Santo me tocou. Isso tem um contexto muito forte nas decisões que nós tomamos. Não só nas palavras, né? A gente sabe que palavra tem poder, que o próprio Tiago fala no 19 que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para responder, mas, né? Aí eu fiquei pensando em decisões. Eu fiz uma pesquisinha rápida. Irmão, vocês têm ideia de quantas decisões, em média, nós tomamos por dia? São mais de 35 mil. Uau! Mas espera aí, dessas 35 mil, tem as automáticas, né? Então,
Você vai no carro, você muda de marcha, você vai por a segunda, você toma uma decisão. Você primeiro não pode. Você andar em primeira, você anda. Então, existem as decisões automáticas. Você tem que levantar. Você levanta ou fica na cama. Aí, toda decisão tem uma consequência. Toda a decisão gera uma consequência. Se eu decidir não levantar, eu posso ficar na cama. É uma decisão minha. Mas o que vai me causar isso? O que vai ocasionar eu não ir, não levantar, não levar a patroa a trabalhar, não ir trabalhar? Vem uma série de coisas. E aí eu refletindo mais nisso, eu comecei a trazer a memória, né? Na época de mundão, quantidade de decisões erradas que eu tomei na vida. E decisões que me custam até hoje. Por erros, por decisões erradas tomadas lá atrás. Eu ainda pago consequências disso até hoje. O que acontece, irmãos? Nesse versículo 5, quando ele fala, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça, e Deus não nega sabedoria. Ele se agrada de dar sabedoria. Em Romanos 8, no versículo 14, ele fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Mas a decisão, às vezes, é nossa. Às vezes o Espírito está lá falando, não faz, você vai lá e toma. Aí tome. Então, assim, eu refleti dias sobre isso e fiquei pensando. Aí isso me trouxe, inclusive, para a gente ilustrar um pouco os grandes nomes da Bíblia que tomaram decisões absurdas, erradas. A começar por Adão e Eva. Se eles não tivessem comido a maçã, olha como poderia ser totalmente diferente. Moisés, com 40 anos, matou o egípcio. Teve que fugir. Davi, segundo o coração de Deus, adulterou com Batseba e ainda fez matar o marido dela. Olha que coisa mais da carne, né? É uma decisão que ele tomou. Salomão, o homem mais sábio, que tinha sabedoria, se deixou envolver com mulheres estrangeiras, adorou outros deuses. E Pedro, que andava com Jesus, foi lá e cortou a orelha do soldado. E, bom, Deus é misericordioso. As decisões que a gente toma, que são erros e consequências, geralmente geram esses erros. A gente pode ter, com certeza, pecado muito. Deus é misericórdia. Jesus entregou seu sangue na cruz para nos livrar. Mas eu fiquei imaginando, por que a gente toma tanta decisão errada? Por que a gente é tão impulsivo? Por que a gente vai tanto no automático, né? Aí esse versículo me ressaltou os olhos, porque a gente não pede sabedoria. Se cada decisão que a gente fosse tomar, não estou falando as lógicas, né? As que não geram consequências, mas decisões mesmo, que podem até afetar outras pessoas. Quantas vezes eu devo ter ofendido pessoas porque eu resolvi falar? Era só ficar quieto, era uma decisão. Fiquei com a boca fechada, não fala nada. A gente não afeta só a nossa. Essas decisões erradas levam outras pessoas. E uma coisa que me preocupou muito sobre isso, por isso que eu quis refletir e trazer isso para os irmãos, é que a própria palavra diz que nós não podemos ser pedra de tropeço. E às vezes uma decisão errada nossa, uma palavra errada. Eu escutei muitos comentários de pessoas que deixaram de ir para a igreja por causa de comentários errados, de palavras erradas, ou seja, decisões tomadas erradas. Então, é uma coisa assim que me bateu muito forte, né? Porque a gente está muito sujeito a isso. A gente corre risco, assim, diário de a gente errar. Tudo bem, todo mundo erra, ok. Mas a gente que não tenha consequência, né? E uma coisa eu sei, irmão, eu fiquei pensando nisso, uma coisa que, instante, né, depois de me bater muito, que eu apanhei, viu? Olha, essas palavras bateu bastante. Pelo menos
uma decisão que foi a melhor da minha vida, eu tomei. Foi aceitar Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador. Infelizmente, não são todas as pessoas que tomam. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Se a gente tem sabedoria, se a gente tem o livre acesso, se Deus gosta que a gente chegue até Ele, peça sabedoria. Se a gente pode usar disso, por que não usar? Por que não dar aquela paradinha que o pastor falava, né? Na hora da reunião, dar uma escapadinha no banheiro, ora, pede sabedoria e volta para a reunião. A coisa flui diferente. Eu sei porque eu já fiz várias vezes isso. Só que tem coisas, irmãos, que é impulsivo. Às vezes a gente está na rua e acontece alguma coisa, a coisa é tão rápida que a gente toma uma decisão errada. Por exemplo, se alguém de repente bate no carro, te xinga, de repente no impulso você evita, ou você xinga, ou você decisão errada. Não tá dentro, tá fora do nosso contexto, né? Eu estava vendo uma pregação que o pastor falou isso. É, a gente, a gente tem que ser na rua, a nossa conduta tem que ser muito mais reta do que dentro da nossa própria casa. Porque as pessoas vão ver o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. A pessoa fala um palavrão, você vai comentar, vai entrar no embalo, vai falar também? Não, então, nós temos esse exemplo. Nós temos essa obrigação de termos uma conduta. Só que como é que a gente consegue isso? Isso não é da noite para o dia. Isso eu acho que é um processo que vem como de dentro para fora, que chama-se santificação. A gente vai crescendo, a gente tem que se purificar, a gente tem que se santificar cada vez mais. Só que a gente tem que buscar isso. Isso pode levar uma vida inteira. Não é uma coisa assim, do dia para a noite. E tem gente que acha que foi para a igreja, se converteu, se batizou, glória a Deus, agora eu sou santo. Não é. É um processo. E uma coisa que o Osni sempre comenta isso, né? A gente vê aqui no nosso grupo como as coisas fluem, né? Como que a gente começou num formato, hoje a gente está num formato totalmente diferente. Então a gente teve um crescimento. A palavra vem, não de cada um, os comentários, tudo é crescimento. Só que a gente tem que buscar. Se a gente não pedir sabedoria, a gente não consegue. Imagina, são 35 mil opções por dia. É complicado. Sozinho, a gente tem que ir atrás. Aqui em primeira carta aos Coríntios, no versículo 31, ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebeis, ou faz qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Se a gente colocar esse contexto, de tudo que a gente faz para Deus, além da coisa se tornar muito mais fácil, eu tenho certeza que a nossa recompensa vem muito mais do que a gente imagina. Se a gente sai de casa, tem a decisão de acordar, decisão de ir no banheiro, decisão de tomar banho, decisão de trabalhar, de pagar o chefe, desculpa. Se o cara aparecer um cara melhor que nós, a gente está na rua. Agora, se você sai com o propósito de ir trabalhar, sabe que lá tem pessoas que você vai ter a oportunidade de levar a palavra, a oportunidade de poder conversar com as pessoas, até mesmo de ajudar alguém, o teu dia é diferente. Eu sei porque eu já fiz isso, eu tenho feito e eu tenho sentido isso. Então, irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês. É um versículo, um texto que a gente conhece, mas me tocou muito forte nesse sentido, né? A gente não está sozinho. O Espírito Santo está com a gente. Só que a gente tem o livre-arbítrio. É que nem o pastor Carlinhos fala. Podemos todas as coisas, mas nem tudo me convém. O que não convém, se você tem dúvida, pergunta. Entrega na mão do Senhor antes de fazer. Porque depois que fez, pedimos perdão, errei, Pai. Mas a consequência vem. Pode ter certeza. E infelizmente, às vezes, a consequência não é só para nós.
a gente acaba levando outras pessoas por causa de uma decisão errada. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, uma palavra breve, mas que foi bem fundo, sabe? Uma reflexão bacana e espero que o Espírito Santo continue falando com a gente. Agradeço a oportunidade, Paulo. Obrigado, irmão. Amém. Amém, benção. Vou comentar aqui, né, Ricardo? Acho que as consequências que a gente não mede, né? Depois é fácil, né? Você comentou aí das coisas que você fez da sua vida, depois é fácil, né? Você olhar para trás e falar, ó, as consequências. Mas quando a gente está no calor das coisas, é difícil a gente parar para pensar e falar, oh, que consequência que eu vou ter aqui, né? Quem que faz isso, irmãos, né? Não é fácil, não. A gente pegar, a gente falar, vou preciso fazer uma decisão aqui, ainda mais se é vontade da carne, ixi, aí mesmo que a gente não vai querer orar, não vai querer jejuar, né? Mas quando o homem quer, faz que faz, bate que bate, que quer fazer. E aí sim, né? Acho que o nosso grupo aqui, acho que a troca de experiência, de vida, de tudo que a gente vem fazendo, a gente vê as consequências das coisas que a gente já tomou, né, cara? Tudo que a gente já tomou de cabeçada na vida e que a gente vai tomar ainda, acho que a gente toma mais umas cabeçadas para frente ainda na vida, mas que a gente sirva aqui de exemplo para todo mundo também, né, irmão? Ó, né? Sempre consultar, sempre orar a Deus, a gente conversar aqui de falar, será que eu estou tomando a melhor decisão? Será que eu não estou? É isso mesmo, né? Acho que sabedoria a gente pede para Deus e a gente aprende com os irmãos aqui também, né? Aprende com a vida, aprende com os nossos pais, né? Quantas vezes aqui o pastor Carlinhos também comenta, né, pastor, que o pastor, mesmo depois de homem, ia lá consultar com o pai do senhor, né? Então é isso mesmo, tem vezes que a gente não tem, né, algumas coisas para conversar, mas a gente tem aqui os irmãos, tem os parentes, e é para isso mesmo, para conseguir ter a sabedoria aqui, conseguir tomar decisão, né? O Ricardo comentou bem, né, irmãos? Acho que é a melhor decisão que ele tomou na vida dele, né, Ricardo? E você para pensar, se você não tivesse tomado essa decisão, aonde você estaria, né, Ricardo? Não só você, né? Suas filhas, seu filho, seu casamento, né? Então, Deus não fez isso só por nós, né, irmão? Fez isso talvez pela nossa descendência, talvez aqui pelos nossos netos, coisas que a gente nem tem ainda a visão, nem sabe o que é, mas é uma decisão que o Ricardo tomou. Então, glória a Deus pela vida de cada um aqui que tomou essa decisão, a minha também. Né, eu comentei algumas vezes aqui já. Quem me levou na igreja foi a Débora. No começo eu não ia, não batia palma, não fazia nada, não louvava. Né? E Deus transforma, né, irmãos? Eu acho que não é pastor, não é ninguém que faz isso. Acho que o poder do Espírito Santo toca, né? Ele usa quem está lá dentro, ele usa com certeza o pastor, ele vai usar um irmão, mas quando o Espírito Santo toca na gente é bênção, né? Ninguém precisa falar uma palavra, o Espírito Santo convence a gente disso, né? Então, acho que fica completa aqui a palavra do irmão Ricardo. Deus abençoe, viu, irmão? Fique à vontade de comentar aqui, tá, irmãos? Osni, boa noite, irmão. Já estou me preparando. Não. Amém. Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta tá. E beber uma água gelada nesse calor tá. Tá terrível, né? Mas glória a Deus pela palavra de hoje. Eu queria dizer, não era completar, não era. Fala. Ou incendiar, ou sacudir, nada disso. Eu queria simplesmente materializar o versículo que você mesmo leu. Você falou assim, 2, né? Versículo 2, né? Tiago 1, 2. Tende prazer ou tende alegria quando cair em várias tentações. Tende prazer e tende alegria quando cair em várias tentações. E muitas vezes nós não prestamos atenção, quando a gente cai em tentação, o que te faz? Caramba, que
porcaria, caramba, que coisa ruim, caramba, a minha oração não presta, caramba, a minha família não presta. Mas a Bíblia está dizendo que é para ficar alegre quando cair na tentação. Ou seja, você falou da aprovação, mas muitas vezes é falta de observação, né? Uma vez nós comentamos sobre as bem-aventuranças, né? De Mateus, né? Que fala no livro de Mateus, né? Cara, fica alegre. No final ele falou o quê? Fica alegre. Tem que passar tudo isso, bem-aventurado isso, aquilo, que sofre, o que perde, o que é perseguido, o que é morto. No final, alegre-se. Como é que eu brinquei aqui? Faz um churrasco. E é isso. Quer dizer que dá glória a Deus por sua vida, porque você entendeu, porque ao longo desses 2 anos eu percebi que você melhorou na sua fala, você melhorou na sua postura, você melhorou na sua colocação dos versículos. Você pensa que está sendo observado, mas está. Então, você houve um crescimento. Você pensa que não teve. Todos nós temos crescimento. Quanto mais você anda cumprindo o Salmo 1, cumprindo o Salmo 15, você está cercado de homens de Deus, falando de Deus, você vai se aperfeiçoando. Isso é aperfeiçoamento. Você, onde fica o aperfeiçoamento? Gente, é todo dia você se aperfeiçoa. Todo dia você falando, toda terça-feira, no sábado, no domingo, na quinta, você está se reunindo, você está se aperfeiçoando. Ah, mas tem problema. Todo mundo tem problema. Jesus disse, vença o mundo. E você, Ricardo, é 2 exemplos que nós temos aqui no grupo, que você antigamente falava muito assim, nossa, eu queria que acabasse o meu deserto, lembra disso? Senhor, esse deserto está longo. Eu falei assim, olha, todo mundo passa pelo deserto, tem uns que passam de camelo, outros a pé, outros de guarda-sol, tomando um picolé e outros sem água. Depende de como você passa o seu processo. Então nós passamos um processo. A gente não pode, temos que ter o cuidado de achar que o nosso problema é maior do que o do irmão. Aí é o problema. Nossa, meu problema é muito grande, ninguém tem problema igual o meu. Não. Todo mundo tem problema. Nós temos que entender que a minha capacidade não é igual a dos outros, que a do meu vizinho, só porque ele perdeu o emprego. Nossa, o cara perdeu o emprego, acha que é o fim do mundo. Mas para ele é. O cara perdeu, sei lá, uma vaga o cara tá bem de vida, mas ele perdeu uma promoção, o cara tá desgostoso. Para ele é tudo aquilo. Enquanto a pessoa não aprendeu, ele está no processo. Porque a palavra fala mesmo aqui, né? Tenha paciência na sua obra. Ele fala no versículo 4. Ou seja, tenha paciência no seu processo. Quando você for pregar para sua família, as pessoas, como você mesmo falou aqui, pessoas mangavam de você. Quem não estava aqui na época não vai entender, só assistir as gravações de 1 ano atrás, né? As pessoas não vão entender porque o seu processo é a sua lapidação. Eu não posso viver a sua dor, não posso viver a dor do Antônio ou do Paulo. Você tem a sua dor, o seu processo. Se você soubesse ou fosse transformado como Paulo, em um dia, Paulo falou, o apóstolo Paulo, né? Em um dia é outra coisa. Mas só que Paulo, para quem já leu a história dele, ele era um homem já decidido do que ele queria fazer. Ele é instruído da faculdade de Gamaliel, o cara era bem instruído. Tinha passaporte, tinha inteligência, o cara ele tinha desejo de fazer a obra de Deus. E Deus pegou lá, lapidou ele para outra coisa. Olha, opa, ele vai sofrer pela minha obra, deixa ele quieto. Entendeu? Então, eu quero parabenizar, como você me falou e percebeu, no versículo 12, mesmo Tiago 1, ele fala assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, nós somos bem-aventurados. E nós somos bem-aventurados porque sofremos tentação. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmão. Eu nem sei se dou choque não, viu? Eu sabia que tinha prova. Você não avisou, né, Paulo? Osni, antes ele pedia que queria passar a prova, queria o emprego, agora tá trabalhando demais aí. É mesmo? É mesmo? Ah, não tá aguentando. Lembra disso? Precisa do emprego. Ai, meu Deus. Calma, meu filho. Ajuda aí. Calma, vai remando que chega lá. Eu tô reclamando pra... Glória a Deus, obrigado, amigo. Glória a Deus, abençoados. E acredito que a mensagem está sendo gravada. Certo, irmão? Até isso aí é o preparo do Papai do Céu. Olha aí, ó. Glória a Deus. E mensagem está me fazendo aqui refletir.
essa informação que o nosso irmão Ricardo trouxe, das 35 mil decisões, isso diárias. Saiu estudo, pesquisa, né, análise dele. Não parece, né, que são tantas decisões. Não parece que no dia a gente é exigido a tomar tantas decisões. E parei aqui para estar analisando, né, esse feriado de carnaval, e do que eu observei, né, desse feriado, quantas decisões, né, dos foliões, né, de quem curte o feriado, né, na folia, né, pulando, dançando, tá lá, decisão, né? E uma reflexão minha, né, que eu tenho, né, de vez em quando, o que você vai fazer, se é um local que você vai ir, você é afetado, é o trânsito, é uma TV, às vezes um jornal, isso é um bombardeio de informações relacionado ao feriado, mas algo de decisão, né, que eu preciso, né, isso né, mas aqui o externo para nós, né, de estarmos decididos a melhorarmos, né, a nossa comunhão com Deus, melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, porque não é só ficar assustado, né, com informações que chegam também, né, de fantasias, né, aquilo que sacia a carne, né, da pessoa, né, é o dinheiro dela, é a oferta dela, aquilo ali, isso aí já não compete, mas para nós, como povo de Deus, para nós analisarmos, né, uma informação que chegou, de uma fantasia, de um valor de um apartamento zerado, para citar ali no meio, né, seja na Bahia, seja lá onde for, aqui no Rio de Janeiro, por valores entre 1.000 e alguma coisa, a 4, a 5 mil. Então, assim, aí com essa informação do decisão, eu falei, não, vou compartilhar dentro do que a gente tem vivido, né, desse feriado, desses dias, né? São tantas decisões que as pessoas, né, para saciar a sua carne, elas vão lá e ofertam, e se doam, né? Tem lugares aí que estão 12 dias de folia. Meu Deus do céu, tem que melhorar isso com o Senhor. Às vezes, né, eu sou tão travado, tão, como é que eu posso dizer a palavra? É tão pouco, né, que eu tô... Meu Deus, 12 dias de folia, Senhor. A pessoa tá ali, pô, tá virada. Meu Deus do céu. E às vezes, né, a gente, pô, é um culto, às vezes é uma palavra que se estende, ou é algo que a gente tem que estar ali, né, despendendo muito. Então, no meio das decisões, né, dessas 35 mil, né, que a gente possa incluir isso, de Senhor, mais qualidade, né? Que eu me doe mais, que eu me dê mais para o Senhor, que pagar mais um preço. Porque, irmãos, não é simplesmente olharmos e acharmos que, não, simplesmente isso, não, está escrito, não, vai acontecer, tá, mas e nós, como o sal da terra? É a nossa função de estar salgando. Sal é para preservar, é para temperar, e a nossa função de iluminar, de ser luz, e a gente pegar e cruzar os braços, né? E achar que isso aí vai de mal a pior mesmo, mas de uma forma negligente, quando na verdade a gente tem que estar mais atento, irmãos. A gente tem que estar mais ligado com Deus, aproveitarmos mais as oportunidades, né? As ministrações, as palavras que estamos ouvindo na igreja, né? As palavras aqui no grupo, glória a Deus, mas requer essa decisão, irmãos. Que a gente não dê aqui o boa noite, a paz, irmãos, boa semana. Aí a palavra vai ficar onde? Aí o amanhã. Aí vamos me levar do mesmo jeito? Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando comigo, vai continuar falando com os irmãos. Vamos botar aí 35.001. Alguma coisa tem que mudar, irmãos. Não dá para ficar, que isso, irmãos. É um bombardeio ali do reino das trevas e a gente, não, tá bom. Não vamos intensificar?
Não vamos um pouquinho mais? Não, vamos caminhar mais um pouquinho? Não, vamos nos esforçar mais um pouco? O reino de Deus, irmãos, é o que diz a palavra, é esforço. Ele é tomado por esforço. Então, sejamos fortes, corajosos. O espírito que nos foi dado não é o espírito de medo, é o espírito de coragem, é o espírito de ousadia. Então, ó, não vamos deixar que fique aqui, ó. Aqui, ó. Vamos. Glória a Deus pela mensagem aí e os comentários. Amém, Marquinhos. Só fazer um comentário rápido. Você falou um negócio de carnaval. Eu fiquei sabendo uma informação assim, um absurdo. A prefeitura fez uma campanha em São Paulo. Super de. Nossa, então super bacanas. Eles distribuíram milhões de camisinhas no meio dos bloquinhos, no desfile, no carnaval. Milhões. E todo mundo achando, nossa, prefeitura boa, e olha, até camisinha os caras dão. Isso é coisa do demônio. Por quê? Porque eles estão incentivando o sexo. O sexo pode tudo, é carnaval. Olha que absurdo. E jogando isso como uma coisa, como se fosse uma campanha eleitoral, falando que eles são bacanas. E o povo achando legal. Nossa, que graça, eu quero. Olha que absurdo, é bem o que você falou, Marcos. É isso mesmo. Infelizmente, e assim, uma outra coisa bacana que eu vi, que a gente tem que tomar cuidado, você sabe que na internet, a polarização é a internet que está fazendo, não é homem, né? Máquina. Então, se você na tua internet puxa louvor e palavras, você pode ver que você só vai receber louvores e palavras. Se você começar a buscar coisas do mundo, você vai ver que só vai vir coisas no mundo, no teu celular, na tua internet. Isso é robô. Ou seja, eles estão literalmente polarizando, sabendo quem é quem e que lado tá. Então, isso só por Deus. Fica quietinho. Parei, tá, Osni? Ora, irmão Cláudio, fique à vontade, tá? Senão o pastor, a gente ora aí também, né, pastor? Glória a Deus, amados. Hoje em dia tá difícil, né? Difícil servir ao Senhor, né? Não falou, o reino é tomado por esforço, a força, e nós temos que buscar a sabedoria dos céus mesmo, sempre, né? Porque nós lidamos com as coisas de Deus e só através de buscar, né, o Espírito Santo, buscar o céu, né, revestimento, que nós vamos poder estar firme, né? Resistir à estelada do inimigo, né? Porque eu não digo nem que ele está furioso, ele está agindo acelerado, né? Nesse tempo de hoje, ele está acelerado, então ele está levando multidão, né? E vou falar as palavras, né, que nós temos que vigiar, porque nos últimos tempos, né, o tempo foi abreviado, porque senão até os escolhidos, né? Então nós temos que estar atentos aí, sempre buscando, revestindo o Espírito em oração, né, para poder estar fazendo o melhor para Deus, né? Porque isso é um problema. Muitas vezes eu vejo que isso é um problema no meio cristão, né, dos líderes. Muitos se apoiam muito na sua teoria, na sua sabedoria, muitas vezes, né, no seu próprio conhecimento. E hoje é o que nós estamos vendo, né, na igreja, milagres estão cessando, né, poder do Espírito Santo, né, os cultos de buscar a unção, buscar mais do Espírito Santo, o povo não quer orar. Não sei se só é na minha igreja, mas na oração de homem eu sou o líder,
Vou falar para os irmãos, não é fácil não, os irmãos não querem orar. Então, essa geração é uma geração fraca de poder de Deus, né? De poder de Deus. Então, tá difícil. Então, aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, que busca um pouquinho mais. Eu comecei um propósito aí de estar indo no monte pelo menos uma vez na semana, né, para estar buscando mais um revestimento, porque se nós parar não dá para parar, né? Com essa correria nossa, né, do dia a dia, a gente piscou, passou o dia. Então nós temos que pegar o nosso tempo e aí saber administrar o nosso tempo, né? Porque nós temos que encaixar, muitas vezes, né, se dispor um pouquinho mais para que nós possamos alcançar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais a Deus, porque senão, se os líderes não tomar a frente em oração, jejum, em comunhão uns com os outros, como que ele vai transbordar? Porque o líder tem que transbordar, na verdade, né? Pegar revestimento para que a igreja possa ser alcançada. Então, nós temos esse conhecimento, né, entendimento, para estarmos buscando de Deus, do alto, né? Sabedoria e força, né? Força no espírito, porque a carne, se a gente for deixar nos levar, é fraca, né? Entendeu? É muito difícil. Então, nós possamos estar aí, a igreja, né, em si, não é placa, né? Um apoiando o outro, né, em trabalhos, né? Ação social, deve fazer. Claro que obra não salva ninguém, mas é o fruto, né, do cristianismo, as obras, né? Então, nós possamos ter isso no nosso coração, estar firme, né? Perseverar, porque aquele que perseverar será salvo, né? Mas é isso, né? Tá muito boa. Está buscando aí dos céus, né? Entendimento, sabedoria, porque uma vacilada nós não sabemos, né, o que está diante de nós. Então, nós podemos ter vigilante todo o tempo, né? Então é isso aí. Amém, Cláudio. Continuemos, Cláudio. Continuemos. O Cláudio, se precisar, usa o RCC. Ressuscitador aqui de choque. Se precisar. Tá difícil, meu irmão. Não, procura entender. Não vou dizer o que é, mas é só você imaginar espiritualmente. Usa o RCC, pronto. Você imagina aí pra dar a carga desse pessoal, entendeu? Não vou dizer o que é, você já sabe. Eita. Amém. Pastor, se o pastor quiser comentar, depois a gente ora. Desculpa, Lori, você quer algum versículo, Lori? Eu quero deixar um versículo aqui. Parabéns pela palavra de Deus, que tudo que vem da palavra de Deus, por escrito, é bem-vindo aos nossos corações, né? Então, eu vou deixar dois versículos aqui no livro de Romanos 10 e 11, que fala: visto como que o coração se crê para a justiça, como a boca se faz a confusão para a salvação. Porque a Escritura diz tudo aquele que nele crê não será confundido, né? Então, a palavra de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é um compromisso nosso. Aonde teve, eu me apresento. Aonde teve, eu me apresento, sou evangélico, né? E tem muitos que nem estão aí, né? Só é crente na igreja, não, mas a gente tem que estar crente na sua casa, no caminho, no ônibus, aonde tiver. Então, é um dever nosso se apresentar como filho de Deus, né? Amém. Vamos orar pelo seu sobrinho também, hein, Lore? Lembrei dele também, né? Vamos orar por ele também. É isso aí. Bem Hoje colocado. É feriado, ele ficou 3 dias. Hoje é feriado, ele entrou no sábado, só vai sair amanhã de manhã.
Tem que pagar o castigo, pagar pelo seu erro, né? Até se cumprir. Mas é isso aí, temos que testemunhar aonde quer que estejamos, né? Não é ter vergonha, né, do Evangelho, ter vergonha de Cristo. Temos que brilhar a luz aonde quer que estejamos. E essa passagem de sabedoria é muito importante, né? Mas eu só quero chamar a atenção dois versículos que ele falou no versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele está falando aqui que não é que se você cair, e vai cair em várias tentações. Quando cair, vai ter tentação? Vai ter provação? Vai. E quando tiver isso, você não está sozinho, você tem um recurso, que é pedir sabedoria a Deus, recorrer a Ele, suplicar a Ele. Eu já tive uma experiência, eu estava numa multinacional aí, e eu estava no meu departamento, tocou meu telefone, e o diretor, Carlos, vem aqui, nesse tom. Carlos, vem na minha sala. Eu sei lá o que aconteceu, se o meu departamento pisou na bola, sei lá o que aconteceu. Do meu departamento até a diretoria, eu fui orando de pensamento. Não deu tempo de entrar no banheiro, não deu tempo de jejuar, não deu tempo de nada. Vem aqui agora. Então, era questão de 3 minutos, eu estava lá, do meu departamento até lá. E eu fui orando. Quando chegou lá, Deus me deu sabedoria para esclarecer, para resolver toda aquela questão. E como Deus é maravilhoso, quando Ele dá sabedoria, olha, irmãos, eu falo sempre, eu detesto matemática, nunca fui bem de matemática, eu não gosto de matemática, eu estudei mais para humanas, mas você tem matemática. Na faculdade, eu fui tão bem que foi a primeira matéria que eu fechei foi matemática. Mas eu nunca fui bom de matemática. Eu trabalhei nessa multinacional, no departamento de reajuste, na época que a inflação era galopante, a gente entregava válvulas para saneamento, que demorava 6 meses para produzir essas válvulas, essas peças que os órgãos de saneamento usavam. E nesses 6 meses, de fechar o contrato até entregar o produto, muita inflação corria. Então, eu passava tudo pelo meu departamento, cada item, cada pedido, cada material, para que eu reajustasse em cima do contrato que foi feito. E nós fornecíamos para a Petrobras, que fica até aí no Rio de Janeiro. E fornecíamos muito para a Petrobras. E tinha uma fórmula enorme, sabe? Uma fórmula enorme de reajuste. E eu sou péssimo de matemática. E, por acaso, pela misericórdia de Deus, eu achei um erro nessa fórmula. E, através desse erro nessa fórmula, eu consegui mostrar que a empresa estava perdendo muito dinheiro porque a fórmula estava deixando de contemplar algum item. Quando eu falei isso para o diretor, nossa, ele me mandou ir direto lá para o Rio de Janeiro, falar com os diretores da Petrobras, mostrando, olha, por que está errada essa forma. Então, para você ver, a sabedoria não era minha, eu sou péssimo em matemática, mas eu pedi sabedoria calculando as formas lá, os reajustes, e eu vi que tinha uma coisa errada. E aí promoveu para a igreja, para a empresa, um grande recurso de devolução de dinheiro, porque a fórmula estava errada. Então, quando nós passarmos por provações, e vamos passar, tem que pedir sabedoria. A gente não sabe o que vai enfrentar, mas você não estará sozinho. Deus vai estar com você. E aí ele foi lido também aqui, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, não é depois de derrotado, depois de aprovado. Então, você vai passar quando a aprovação vier, tem que ser perseverante, e no final de tudo isso, no final da aprovação, tem que ter o quê? A aprovação. Tem que estar aprovado. Você faz um curso aí, você precisa passar num teste, uma faculdade ou um vestibular, você presta um teste esperando o quê? A aprovação. Se eu fui aprovado, eu vou seguir para frente. Se eu não for aprovado, eu vou ficar estagnado, não vou cursar aquele curso ou aquele grande emprego que eu estava pretendendo. Então, a palavra aprovado aqui é muito importante, no meio da aprovação, sermos aprovados. E só para terminar, no próprio livro de Tiago, no capítulo 3, de 13 a 18, eu não vou ler tudo, ele fala dos 2 tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que é pura, amável, né? Que é pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. Mas a sabedoria do mundo, dos homens, humana, é diabólica, é terrível. Então, o próprio Tiago ele fala dos 2 tipos de sabedoria.
Mas antes, lá no capítulo 1, como nós lemos aí, ele fala, tem falta de sabedoria? Vai na sabedoria correta, vai a Deus. Não vai olhar o mundo aí, o que o mundo tem para oferecer. Qual é o conselho que o mundo tem? Não, o mundo não tem nada de bom para oferecer. Mas Deus, ele pode capacitar. Então, eu contei a minha experiência, ele me capacitou em uma coisa que eu era péssimo. Então, por aí, mais uma prova que não era eu. Era a graça, a misericórdia e a sabedoria de Deus. Glória a Deus pela palavra, pelos comentários, e que a gente coloque em prática como foi dito aí. Deus abençoe a todos. Amém, amém, pastor. Amém. Pastora achando fórmula aí, com fórmula matemática, hein, pastor? É coisa de louco, né? Era uma fórmula que eu tinha uma calculadora financeira, era uma fórmula desse tamanho. A hora que eu peguei aqui, eu falei, misericórdia. Mas ó, Deus deu sabedoria. O pastor comentou, né, o negócio de inflação, devia ser coisa de louco mesmo, né, pastor? Porque eu lembro quando era bem pequeno, você ia no supermercado, em um dia estava um preço, no outro já era outro, né? Aí imagina o negócio de vai entregar daqui 6 meses, né, pastor? Meu Estou Deus. falando na década de 80. Na década de 80, final de 80, era terrível. Você tinha que corrigir a cada dia, quanto mais 6 meses, né? Então, é claro, o contrato era fechado já prevendo que teria uma correção, mas, mesmo assim, cada item passava por mim. Aí a minha mesa era uma pilha assim, de problema para resolver. Mas Deus deu sabedoria e eu agradeço a Ele mesmo. Isso sempre vem na minha mente para dar honra e a glória ao Senhor. Amém. Só um minuto, irmão. Esse testemunho tremendo aí do pastor, né, ativou aqui, Deus trouxe aqui a lembrança, um testemunho do amigo, um testemunho nosso. Não sei se o irmão hoje ele vai lembrar. Um amigo, ele era responsável por dinheiro, guardar um dinheiro dentro de um cofre. E ele deixou a cópia do segredo do cofre dentro do cofre. E ele esqueceu a senha para abrir. Rapaz, ele ficou sem sossego. Só que ele ficou sem sossego sozinho. E a gente começou a perceber o movimento dele, o desespero. Aí eu cheguei, e daqui a pouco o irmão Eli chegou, a galera foi chegar para ajudar ele desesperado. E o chefe percebeu. Aí o chefe era assim, brabo, a forma de falar, né? O que foi que aconteceu? Não acredito que você perdeu o segredo. Aí ele, perdi, chefe. Usa a cópia do segredo, tá dentro do cofre. O irmão também, Cristo Jesus, ali, meu Deus. Aí foram estudar, foram queimar, conseguimos ajudar, conseguiram abrir o cofre. Foi sabedoria que Deus deu. Cada coisa. Eu lembrei disso aqui, meu Deus. Lembra do... Cada um de nós temos uma história, assim, de ter que consultar Deus, né? Para dar sabedoria. Eu tenho mais uma aqui, eu trabalhava num banco, lá no Jabaquara. Eu era contador lá daquela agência. E a gente fechava os caixas todos os dias, tem que bater, né? Tudo que o caixa recebe, paga, é uma pilha de documentos. E uma caixa lá, muito boa, chamava Cida. Deu uma diferença enorme, seria hoje em dinheiro 100 mil reais, 200 mil reais, que estava faltando no caixa dela. E aí não teve jeito, fechamos o caixa e no dia seguinte, então, subi no mezanino que tinha lá na agência, peguei todos os documentos e refiz o caixa dela. Tudo que entrou, tudo que saiu, tudo, estava tudo certo. Aí só tinha um caso, que era uma aplicação, que um cliente chegou com dinheiro vivo na gerência, entregou o dinheiro vivo, ela levou o dinheiro para o caixa, autenticou o recibo do investimento e devolveu. A única coisa que restava, eu chamei a caixa, ela ia ter que pagar e ia ser mandada embora. E aí eu falei, como é que foi essa situação? Não, eu peguei o dinheiro do gerente, lá na mesa dele, levei para o caixa e autentiquei e levei o recibo autenticado. Então, a princípio estava certo. Eu falei, como que foi esse dinheiro que você pegou? Eu peguei na mão assim, eu falei, quanto é que você pegou? Vai, vou lá, 100 mil reais. Pega lá, notas de 100 mil reais e põe na tua mão. Aí ela pôs, não cabia na mão. Eu falei, então você não pegou 100 mil reais. Está faltando X. Aí ela falou, pois é, mas eu trouxe na mão assim. Aí qual era o problema? Por causa de dificuldade da pessoa que fez a aplicação, ela não sabia se o banco que ela tinha sacado para trazer no meu banco, se tinha pago a menos ou a mais, ou se nós tínhamos pego a menos. Então ela ficou aguardando alguém se pronunciar. Alguém vai ter diferença desse valor. E aí
pela misericórdia do Senhor, a gente ligou na mesma hora, a pessoa estava lá, a pessoa ia sair para a viagem. E a funcionária, nesse momento, ia perder o emprego, ia ter que pagar tudo aquilo. Então, Deus deu sabedoria, sabe, em coisas mínimas, para a gente poder resolver um problema para ajudar outros. Mas é claro, tudo com muita oração. Fiquei o dia inteiro lá orando, debruçado em cima daquilo, porque era uma boa funcionária. Ia perder o emprego, ia ter que pagar ainda o prejuízo que tinha dado. Então, olha como Deus faz as coisas, né? Cada um deve ter muitos motivos aí que possa lembrar daquilo que Deus ajudou no seu trabalho, na sua família, aonde quer que seja, pedindo sabedoria. Deus está sempre pronto para dar liberalmente, como ele fala ali, né, na palavra, a sabedoria para cada um de nós. Amém. Você ia comentar algo, Ricardo? Amém? Acho que Deus fica olhando a nossa vida, deve ficar dando risada lá, né, pastor? Pelo amor de Deus. Tu fala assim, ô, meus filhos, eu dou a Bíblia e dos caras também apronta essa ainda, né? Não tem... É cada uma, né? É cada uma. Isso as coisas que a gente acontece que a gente nem sabe. Acho que deve fazer cada coisa, né? Incrível, incrível. Verdade. Amém. Pastor, eu vou comentar aqui, né? Eu comecei a fala aqui, acho que colocar o Felipe, a esposa dele. Eu não lembro o nome da esposa dele, tá? Mas o Felipe é o pai do bebezinho aqui que eu comentei que faleceu, né? Então, colocar ele e a esposa em oração. E quando o Lorival comentou aqui também, lembrei do Reinaldo, aqui, o sobrinho do Lori. O Lori comentou aqui, vamos colocar ele nas nossas orações também. Irmãos, se alguém mais quiser pedir de oração, a gente ora aqui. Colocar o Bruno, porque eu não consigo falar com ele, eu tenho mandado as mensagens, não responde, eu tenho feito convites também. E o do Lúcio também, que eu não soube mais nada, tem que orar pelos dois. Eu conversei com o Lúcio e conversei com o Bruno. Então, estão caminhando, estão bem, não estão mal não. Simplesmente falta só ajustar aí para eles voltar a participar. Mas 2 dias eu conversei com o Bruno, mensagem, e o Lúcio também, consegui contato com ele, ele me respondeu. E em breve vou ter boas notícias. Amém, amém. Obrigado, Osni. Continuar orando por eles, né? Pelos dois. Bem lembrado, Ricardo, bem lembrado. Vamos orar pelo Felipe, pela família, né, esposa, e também pelo Reinaldo, Rapaz, pelo Bruno. Logo, né? Não estou ouvindo, Ricardo, não estou te ouvindo, fala mais alto. O rapaz que entrou no grupo dos homens, como é que ele chama? Flávio. Orar para ele, né? Por ele, para que ele possa... Verdade. É uma pessoa que está começando a frequentar recentemente a igreja, né? Amém. Conversei com ele domingo e tudo. Eu gostei porque não nesse domingo, não nesse, no outro domingo, eu trouxe uma mensagem e ele pediu uma cópia da mensagem. Eu achei interessante ele se preocupar de querer se aprofundar mais. Então eu entreguei nesse domingo a cópia da mensagem e ele está bem animado, ele estava bem frio, segundo a esposa dele, em outra igreja. Então eles estão frequentando agora, glória a Deus, né? Amém. Então é o Fábio, tá bom? Flávio, né? Flávio. Flávio. Eu acho que foi a Emília que levou eles, né, pastor? Foi na última célula do ano passado, que eu participei também, eles foram. Tá e bom. lá eu conversei com eles, com o pai da Beth, que é a esposa do Flávio, né? Então, a gente fez um convite, que estavam longe da igreja, então eles começaram a vir, glória a Deus. Amém. Foi a Emília que me passou o contato dele. Foi. A Emília está sendo bênção também. Está sendo uma grande bênção, glória a Deus. Mais alguém? Uma boa notícia para vocês. Papai do céu é bom, tá descendo água já. Oração pelo Brasil. Então vamos orar, irmãos. Senhor amado Pai, Deus poderoso, o Senhor é bom, é majestoso, é maravilhoso, é grandioso, soberano. Quem somos nós para sermos ouvidos, para sermos ouvidos pelo Senhor, mas sabemos que não é mérito, é graça, misericórdia e compaixão. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa reunião, aqueles que não puderam entrar, e também as suas famílias. Tu sabes as lutas que cada um está enfrentando, e nós colocamos no teu altar a vida de cada um, os seus problemas, o trabalho, as suas decisões, tudo aquilo que nós precisamos tomar de decisão, que saibamos tomar decisões pautadas
na sabedoria que vem do alto. Senhor, também queremos orar pelo Felipe, a sua esposa, que perderam o bebezinho. Senhor, Tu és Deus poderoso, que pode consolar aqueles corações. Tenha misericórdia, Senhor, consola aquelas vidas, ó Pai, de uma forma especial, trazendo paz, trazendo bálsamo que vem do Teu Espírito Santo. É o nosso clamor. Também o Reinaldo, Senhor, o sobrinho do Lorival, põe as Tuas mãos ali, que ele se firme nos Teus caminhos, Senhor, que ele abandone de vez as coisas desse mundo, mas que busque ao Senhor para o seu próprio bem, para que ele sinta a alegria que vem do Teu Espírito Santo. Oramos também pelo Flávio, Senhor, que está agora retomando para a igreja, ele, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Senhor, põe a Tua mão de poder ali, para que possam se firmar cada vez mais nos Teus caminhos e buscar a Tua face e serem abençoados pelo Senhor. Oramos pelo Bruno, Senhor, e também a Giane, Senhor, que tem os mesmos problemas que o Bruno tem, da dificuldade de se locomover, Senhor, de se mexer, mas o Senhor é Deus de graça, o Senhor pode agir. Eu sei que para Ti nada é impossível, Senhor, e nós clamamos pelas vidas deles e dos demais enfermos que são colocados no WhatsApp da igreja, que são pedidos de oração, todos eles colocamos no Teu altar. Pai, nós queremos e confiamos no Senhor e Te agradecemos pelo Teu grande amor. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, o restante da semana, Senhor, abençoada pelo Senhor. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, bênção. Meu irmão, vou correr lá que tá chovendo aqui, deixa eu fechar a janela aqui de casa. Vai lá. Glória a Deus, galera. Boa noite. Tá chovendo. Boa noite. Tá chovendo. Na paz, amado. Graças a Deus.